Salve, salve, torcedor do mais querido, André Mexicano na área para trazer algumas novidades sobre o Ceará Sporting Clube. Meu Deus do céu, os inquebrantáveis, os inquebráveis, os donos do Ceará, aquele povo que tá lá dentro que quer só pra ele o Ceará, certo? Hoje tem coletiva de imprensa do Nicolas. O Nicolas vai falar do jogão de bola que tá vindo aí eu vou falar. Se você não é sócio torcedor, o ingresso é 30 pila, viu? 30 pila. O Ceará tem 1% de chance de chegar lá e eles não querem um torcedor lá dentro do Castelão, não. Não precisam do dinheiro do torcedor, os jogadores não precisam do apoio do torcedor, não. Certo? É 30 conto, que aí pro jogo é 30 pila, E aí vai ter coletiva de imprensa, como eu falei, do Nicolas, né? O atacante Nicolas, fazedor de gol. E aí, pasmem os senhores e as senhoras que acompanham, torcedores de outro grupo também, torcedores de outros times também que vêm aqui no canal do Mexicano e gostam do Mexicano, né? Que as perguntas serão pré-selecionadas para o Nicolas, porque pode vir uma pergunta, né, escabrosa, né? E aí, rapaz, que sacanagem é essa? Que ditadura é essa lá dentro do Ceará, hein, mano? Era esse aí que ia fazer a diferença pra nós? O João Paulo e a sua trupe? O Alexandre lá? É, esse aí que os conselheiros deixaram como a melhor opção? Rapaz, eu quero que um dia, porque é o seguinte, toda vida que vai ter uma eleição lá dentro do Ceará, a situação, a primeira coisa que faz é denegrir a imagem dos concorrentes a executiva. Aí a gente vai ficar à mercê desses caras aí, estão querendo, porque no final do ano vai ter, como eu posso falar, eles estão querendo ajeitar o estatuto do clube, certo? Para o sócio torcedor ter direito a voto. E a gente tem que ter direito a voto, porque os conselheiros vão votar apenas nesses que estão aí. É apenas esses que estão aí. Aí você vê o Ceará denegrindo. E ontem o nosso rival fez um excelente jogo contra o time do Corinthians. Então tem que sair essa modernização do estatuto do Ceará para nós torcedores ter direito a voto. Você sabia que para ser sócio proprietário, né, do Ceará você tem que desembolsar R$8.000 para você ser sócio proprietário do Ceará? Mas que é sócio proprietário, sabe? Eu ainda vou entrar mais a fundo sobre essas coisas que tem dentro do Ceará, a parte financeira lá dentro do Ceará. Então eles fazem denegrir a imagem do Danilo, denegrir a imagem do Gabriel Ponte, denegrir a imagem daquele outro que concorreu, eu esqueci como é o nome do cidadão, rapaz, sabe? Que querem o melhor pro Ceará, e o Ceará fica nessa corja, fica fechado lá, tem que ter uma auditoria fiscal lá dentro do Ceará com urgência. Ontem foi mandado mais um embora, né, da parte lá que faz o Ceará. Só que os caras são amadores, são muito amadores, são muito amadores, e aí o Ceará definha, o Ceará pede socorro, cara. Quanto à gestão profissional, vamos falar de gestão profissional do futebol. O João Paulo, né? E quando eu ataco, quando eu falo João Paulo, quando eu falo Alexandre, quando eu falo o nome daqueles, são dos gestores do Ceará. Eu não quero saber se ele é pai, se ele é filho, se ele é avô, se ele... Isso aí não me interessa. O que eu ataco são os gestores, os que fazem o dia a dia do Ceará Sporting Clube, viu? Para diferenciar uma coisa da outra, certo? O Ceará esse ano chegou apenas a ser 16º lugar, melhor colocação, e agora está em 11º, tendo 1% de chance e tendo uma folha de 3 milhões. Você vê como é que é o Ceará, uma bagunça que é o Ceará, e é há 7 anos atrás, viu? É hereditário aí do Robson de Castro, que também quando eu ataco a gestão Robson de Castro. Não tem nada a ver se ele é pai, se ele é avô, se ele é tio, se ele é irmão, isso aí não me interessa não. Me interessa é o gestor Robson fracassado de Castro, muito mal. E o João fracassado de Castro, Paulo Silva também, é a mesma linha, Então, há uma mordaça grande lá dentro do Ceará. Você tem que ver, mexicano, por que tu não colocou para fazer perguntas lá dentro do Ceará também para isso aí? Primeira pergunta que eu fizesse, por que vocês contrataram quando tivesse lá, né? Um Juliano que foi mandado embora, um Albeci que o João Paulo passou pano para o Albeci, não para o Albeci, já
né? Fez alguns cursos, agora ele vai ficar com a gente. Um apadrinhamento desgraçado lá dentro do Ceará e a gente refém, a torcida do Ceará refém disso aí, né? Tem que botar pra cima embora, porque o que acontece? Vamos falar do Nicolas. O Nicolas pode fazer uns gols, né? Pode. Vamos colocar aqui o seguinte. Rapaz, o São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Não tô comparando não, vamos falar de jogadores, certo? Tem um Caleri lá, o Caleri. O Caleri tava 6 meses quebrado no tornozelo. 6 meses, vai parar agora, vai operar, né? Vai entrar em cirurgia. E o cara fez o gol decisivo, o troféu, né? Além de ter o Nestor, o Caleri, o Nestor que fez o cruzamento do primeiro gol do Caleri e o Nestor que fez o gol do 1-1, certo? O menino que veio da base, se eu não me engano, na base, né? E o Caleri, jogador argentino, que fez a diferença pro São Paulo. Hoje tem Libertadores da América. O time do Internacional tem um cara do Equador chamado Valência, cara fazedor de gol. Meu irmão, o cara bota a bola lá dentro. O rival do Internacional é o Fluminense. Fluminense tem o Germancano. Também a gente já conhece o Germancano. A moeda do Brasil hoje vale muito. Porque não pensar, não vou longe não. O São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, que eu gosto de assistir futebol. O São Paulo foi eliminado da Sul-Americana pelo time do LDU. O LDU tem um atacante chamado Júlio. Rapaz, o cara é raça e o cara tem qualidade para fazer gol. Sabe? Você ficar esperando para sempre. Você ficar esperando o Clebão fazer a diferença pro Ceará. Porque ele foi contratado barato. Aí, meu irmão, é a decadência do futebol. Vou falar do jogo de ontem, que eu fui assistir. Eu gosto de futebol, eu fui assistir Corinthians e Fortaleza. Para começo de história, o Fortaleza foi roubado. Bruno teve pênalti em cima do Bruno. E eu falei. Porque o Ceará não é campeão de Copa do Brasil porque foi garfado. E o jogo de Copa do Brasil só ia um para Libertadores, só ia um ser campeão. Ceará, né, e Grêmio. Falando no jogo de ontem. Só vai um brasileiro para a final. E foi pênalti do Gil em cima do Bruno Pacheco. Eu não vou falar daquele outro lá, porque o Marinho gosta de pular demais, né? Mas eu vou falar do pênalti que existiu, pênalti claro em cima do Bruno e o juiz não deu. Não deu. Ainda quiseram tomar o gol que o Fortaleza fez claro. Fortaleza fez claro. E aí a diferença da arrumação que o Fortaleza está no nível tão alto que o pessoal pensa, rapaz, como o Corinthians tá ruim, né? Não é o Corinthians que tá ruim não, cara. O Corinthians está começando um novo trabalho com o Luxemburgo, tá? Mas o Fortaleza ele tá muito alto. Com o Vojvoda 3 anos na frente do Fortaleza. Onde o Fortaleza começou com o Marinho, começou com o Guilherme e começou com... Tá faltando um nome que eu esqueci. Eu acho que foi o Pochettino. Pochettino no meio. E tinha os 2 volantes. As mudanças do Vojvoda para ganhar o jogo. Ele colocou o Iago Pikachu no lugar do Marinho, que o Iago dá um chute, quase faz 2-1. Ele colocou o Lucero ou é o Caleb na frente. Toda vida eu confundo. É muito argentino. É muito nome esquisito. Pochettino, Lucero. Aí ele trocou esse outro também. E pela esquerda ele colocou o menino que teve lá a confusão lá, que é o Machuca. Ele respirou de novo o ataque do Fortaleza. E o time do Corinthians fez 2 modificações. O time do Luxemburgo? Do Luxemburgo, que um dia foi consagrado, hoje pra mim ele muito abaixo. Não é à toa que a torcida do Ceará fala: rapaz, mexicano, o Benassese. Rapaz, mexicano, o Jorge Almirón. Rapaz, tem que trazer técnicos que estejam, né, se despontando, porque a moeda do Brasil vale muito. E aí ele trocou depois o Vojvoda, ele trocou 2 volantes, né, para dar outra sustentação. Quando o Corinthians chegava perto ali, quando 1-1 estava bom para o Fortaleza. Fortaleza com um jogo simples dentro de casa, ele faz a diferença e ele passa, né? Agora, o Corinthians vai querer empatar, porque para mim, dentro de baixo dos paus, o Cássio é mais goleiro do que o João Ricardo. E eu falo isso porque, mexicano, por que você está falando em Fortaleza? Eu estou falando no futebol, eu estou falando em contratações, eu estou falando em gestão, eu estou falando em planejamento. Você está vendo a diferença do Fortaleza para o Corinthians?
a diferença de planejamento. Vamos falar no jogo de ontem. O Corinthians trocou 2, não foi? Trocou o tal do Romero, fraco, e Mosquito, fraco. O Corinthians não cruzava na área com medo de perder a bola e levar um contra-ataque, porque o time do Fortaleza no contra-ataque, nego velho. O time cansado do Corinthians, meu irmão. Aí esses caras que estão lá dentro do Ceará estão apequinando o Ceará. O Ceará botou um zagueiro para fora, que se ele jogou um jogo foi muito. E tu acha que esse cara não levou uns 500 mil do Ceará não, com um salário de 100 mil? Vai errar na construção de um time? Vai. Mas a construção do nosso rival é muito mais, como é que se diz, assertiva do que errada. E quando esses diretores, que se Deus quiser, eu não sei se esse é o primeiro ano do João Paulo ou é o segundo ano, eu sei que são 3 anos de presidência, e se a gente tiver direito a voto, o sócio torcedor tiver direito a voto, e a gente não colocar esses inquebráveis, inquebrantáveis, esses chamichugas lá de dentro, esses amadores lá de botar para fora, todos eles lá de dentro do Ceará, e fazer um Ceará novo, porque eles vão denegrir a imagem da concorrência, como eles sempre fazem. Vocês vão colocar o Ceará na mão desses aí? Quero falar uma coisa para vocês. João Paulo não, o Marcelo Paes, quando assumiu o Fortaleza, nem 40 anos tinha. Esse Santiago nem 40 anos tem. O cara fala 5 línguas, o cara se profissionaliza no futebol e busca mais, e busca mais, e busca mais, e busca mais. Você está vendo a diferença? Você está vendo a diferença? Vai, Rosana.